Umas semanas atrás eu compartilhei aqui que Deus tinha colocado uma palavra no meu espírito. E eu gostaria de compartilhar essa palavra. E eu entendo que o Espírito Santo quer depositá-la no seu espírito. Então, quero convidar você a não receber essa palavra só na sua alma, só no seu entendimento natural. Quero lhe desafiar hoje a algo diferente. A você receber a palavra no seu espírito. E a palavra que o Espírito Santo colocava no meu espírito, eu não sabia bem do contexto, mas sabia que Jesus tinha dito assim: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que meu Pai sempre me ouve. Eu sei. Quando Jesus diz eu sei, Ele fala não de um conhecimento teológico, nem de um conhecimento de causa. Ele fala de uma revelação, algo que Ele tinha dentro dele. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. E hoje o Espírito Santo quer colocar isso dentro de você. O inimigo tem atacado muitas as nossas vidas, colocando dúvida. E às vezes a gente até pede que o outro ore, porque a gente sente, não sei, será que Deus vai ouvir a minha oração? Como Pedro diz assim, às vezes me sinto zoado, usar o termo. Como é que Deus vai atender uma pessoa como eu? Mas em Jesus você é um filho e você é uma filha amada. E o Espírito Santo está dizendo no seu coração: eu sei que meu Pai sempre me ouve. Eu sei disso. Eu sei porque sei. E esse texto ele se encontra no contexto da história de Lázaro, um pouquinho antes que Jesus vai declarar e chamar Lázaro para fora. Em João 11, por gentileza abra ali a sua Bíblia, eu gostaria de ler com você esse texto. Em João 11, no versículo 41. Diz ali, tiraram a pedra, como Jesus tinha pedido. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão, presente, para que creiam que tu me enviastes. A oração, nós muitas vezes estamos acostumados a fazer uma oração. E a oração é muito mais do que fazer ou declarar uma oração, ou parar com alguém, fazer a oração, terminar, dizer amém, abraço e tchau e bênção. A oração é algo distinto, porque é uma conversa que você tem com seu Pai. É uma intimidade que você tem com Ele, e é um trato pessoal com Ele. E você, como um filho, como uma filha amada dEle, o seu Pai, Ele sempre ouve a sua voz. Ele nunca deixa de ouvi-la. Receba isso como uma revelação no seu espírito. Diga: alma, para de ficar trazendo coisas na minha cabeça. A palavra de Deus é verdade. Meu Pai sempre me ouve. Meu Pai me ouve. Meu Pai, Ele atende a minha oração, Ele atende o que eu falo, Ele entende a aflição do meu coração, Ele nunca me deixa na mão, Ele sempre me ouve. Ele sempre me ouve. E olha que Jesus estava numa situação extrema. O amigo dele tinha morrido. Ele estava diante de um túmulo.
Ele diz: Pai, muito obrigado que o Senhor já me ouviu. E é interessante que quando ele diz já me ouviu, é sinal de que ele já tinha conversado com o Pai sobre isso. E ele já vinha para aquela situação com uma clareza no coração, que o Pai já tinha ouvido ele. Ele já tinha testificação no seu espírito, apesar das circunstâncias ser todas contrárias, o meu Pai me ouve. Ele me ouve, ele já me ouviu. Você quer ter essa certeza no seu coração? Então diga assim: minha alma, se aquiete e reconheça que eu sou Deus. Quer dizer, que o seu Pai é Deus, né, na sua vida. É o Salmo 46, 10. Aquieta-te, ó minha alma, e saiba que o Senhor é Deus. Nós muitas vezes, quando falamos da oração, nós olhamos para as coisas que não deram certo. As coisas que estão erradas. A gente orou e não deu. Porém, quando você olha para a palavra de Deus, você tem promessas riquíssimas, sobre a oração. Pense, por exemplo, em João 15, quando Jesus fala sobre produtividade, que o Herman estava falando, de dar fruto, dar muito fruto, de dar fruto que permanece. Ele conversa ali com os seus e ele diz: eu sou a videira verdadeira e quem está conectado comigo vai dar muito fruto. E nesse contexto, ele diz o seguinte: se você perseverar em mim e perseverar na minha palavra, e a minha palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser, e vos será feito. Imagine a promessa de Deus. Outra, ele diz lá: eu vou para junto do Pai, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou dar. Outro texto ele diz: quando dois concordarem sobre a face da terra, com o coração aberto, eles vão pedir o que quiser, e o céu vai atender, o Pai vai atender. Jesus, nesse contexto, ele fala: se vocês permanecerem em mim. E Jesus, é uma característica dele, do caminhar dele, ele permanecia no Pai, ele permanecia nesse processo de comunhão com o Pai. Havia uma constância de trazer a sua alma para o descanso. A nossa grande luta, e às vezes o sacrifício que nós precisamos fazer, o sacrifício, eu digo, de separar um tempo para se aquietar diante de Deus, se sacrificar 1 hora, ou 10 minutos, ou 5 minutos, ou meia hora, para separar e ouvir o seu Pai Celeste, é esse processo de permanecer. É durante o dia, quando você está fazendo as suas coisas, e você consegue parar a cada 50 minutos, que é bom você parar no seu trabalho e ter uns 10 minutos de pausa. Naqueles 10 minutos você reconectar, se consolidar no permanecer. E à medida que você faz isso várias vezes no seu dia a dia, você vai experimentando a oração sem cessar. O estar permanecendo nele, constante sendo nele. Ao fazer os negócios, ao comprar algumas coisas, ser constante nele. E ele diz: se permaneceres em mim, a primeira coisa, e permaneceres na minha palavra. É o processo de meditar, o processo de ficar recitando a palavra de Deus. E você deve já ter experiências assim, que no seu dia a dia o Espírito Santo te lembra de uma palavra específica. E quando você fica falando daquela palavra, ou você recebe a devocional, e você medita um pouquinho nela, e você fica refletindo sobre ela toda vez que você é lembrado de algumas circunstâncias, é o permanecer na palavra, é o ruminar na palavra, é ficar ali e permanecer constante. E nesse processo de permanência, o que acontece? A vontade do seu Pai lhe é revelada, o seu coração é revelado. Quando o seu coração está desajustado com algumas coisas, que o seu pai sabe que não é bom para você, como um pai sabe que para um filho de 1 ano ele não vai dar uma faca, né? Esses dias eu ganhei uma faca, né, do Ronald lá, e a gaveta está à altura, e de repente estava o Davizinho, com aquela faca na mão. Aí o nosso Pai, ele começa a tratar conosco, e a nos ajudar.
E quando nós permanecemos nesse processo, o que acontece? Você pede e o seu Pai atende a sua vida. Ele sempre ouve a sua voz. Ele não está longe, Ele está perto, Ele está na sua vida. Ele está manifestando o Espírito Santo dele na sua vida. E quando você olha para Jesus, e o interessante ali no capítulo 11, quando você lê já lá no versículo 4, ao receber a notícia da morte do amigo dele, Jesus, ele reagiu diferente do que nós reagiríamos numa notícia de morte de uma pessoa querida. É interessante esse processo, quando você prestar atenção à maneira que você recebe uma notícia, seja ela boa, seja ela ruim, faz toda a diferença. E o texto diz, ao receber, Jesus já tinha um testemunho dentro do seu coração. Ele disse essa doença, ou melhor, ele recebeu a notícia que ele estava para a morte, estava doente para a morte. E Jesus recebeu uma notícia no seu coração, ao mesmo tempo que ele ouve, enquanto ele ouve, ele já teve o testemunho do Pai no coração dele, não é para a morte essa aí. É para que Deus seja louvado glorificado nessa doença. Deus vai se glorificar nessa situação. Então preste atenção na maneira como você recebe uma notícia. Um dia que a pastora Karen entrou no meu escritório, eu estava atendendo um casal, eu tinha escutado uns gritos de choro muito profundo, e assustador o choro do Jonathan, quando ele encontra o pai. E o casal foi embora, nem o Werner veio falar comigo, a Karen veio falar comigo. Ele disse, nós temos esse diagnóstico. E eu disse para a Karen, bom, esse é o diagnóstico da terra, vamos ouvir o diagnóstico do céu. O que o Pai fala sobre isso? E nós fomos lá orar juntos. A maneira como recebemos uma notícia faz toda a diferença em como ela vai ser trabalhada. Se você não pega a notícia já no seu espírito, a sua alma, se ela pegar, ela é como que sei lá como é que chama, sai a 100 por hora a sua alma. E ela já fica ansiosa e com medo e confusa. Mas se você pegar já no início a revelação e a convicção do seu Pai, e com Jesus foi assim. Ele sabia já no seu íntimo que Deus ia ser glorificado. Ele não fala dali como, ele fala só que isso ia acontecer. E quando ele recebe essa notícia, ele vai caminhando, ele primeiro tem um encontro com as pessoas ao seu redor, né? Primeiro os discípulos, depois com as irmãs, primeiro com Marta, depois com Maria, depois com as pessoas que estavam ali em volta de Marta e Maria. E os discípulos, quando Jesus diz, depois de 2 dias de ter recebido a notícia, ele disse, é a hora de nós irmos para a Judéia. E a primeira reação dos discípulos foi, não dá para ir lá, é morte na certeza, é perigo de morte, não podemos ir, o Senhor está jurado de morte lá, não dá. E aí Jesus diz para eles, Lázaro, ele dormiu. Aí eles já disseram, eles já receberam a notícia na alma. Então tá bom, se ele está dormindo é sinal de que ele já vai ficar bom. Como muitas vezes a gente diz, né? Toma bastante líquido e dorme bastante quando você está com gripe, que o corpo ele pode ser renovado, regenerado. E os discípulos ficaram com essa notícia, e Jesus chegou mais específico, e disse, não, ele morreu. E nós vamos lá para que Deus seja glorificado. Aí Tomé abaixou a cabeça, então vamos lá, vamos morrer todos junto com ele lá. A mente não mudou deles. E eles vieram com medo no coração do que ia acontecer, porque a Betânia, a cidade de Betânia, ela era a 3 quilômetros de Jerusalém. Para eles era uma distância significativa, para nós não.
mas era muito perto da situação da que tinha um fervo acontecendo, querendo pegar e matar o Senhor Jesus. E quando ele vai chegando mais perto, Marta, a Tina e a Marta, ela já se levanta, ela é uma pessoa mais ativa, ela já foi ao encontro de Jesus. E ela diz, se estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus acalma o coração dela e diz, não, ele vai ressuscitar. E ela já rebusca no entendimento de Bíblia que ela tinha, eu sei, ele vai ressuscitar dentre os mortos nos últimos dias. E Jesus então dá a célebre palavra, disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante que a resposta de Marta, Jesus pergunta, você crê isso? E ela diz, sim, eu creio. Marta normalmente é tomada como uma pessoa muito ativa, né? E às vezes de não ouvir a Deus, numa outra história, que é muito lembrada, mas nessa ela já se atinou. E ela disse sim, eu creio, e já fez a sua declaração de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela creu no coração da palavra que Jesus disse para ela ali. E aí vem a Maria. A Maria vem com a mesma conversa. Se tivesse aqui, parece que as duas estavam na sua tristeza, nas suas lutas, conversando uma com a outra. Por que Jesus não vem? Por que Jesus não vem? E Lázaro mora, eles enterram ele. E por que Jesus? Se Jesus tivesse vindo. Se Jesus tivesse agido. Se... E Jesus não responde a Maria, ele se comove junto com ela, com o choro dela. E ela chora. E nessa hora entra as outras pessoas ao redor e diz, puxa, ele amava realmente isso. E aí já o pessoal do contra diz, mas se ele amava, ele curou lá outro, curou aquele outro, ele podia ter curado o amigo dele. Que amigo é esse que na hora do vamos ver, não está ali? E Jesus, ele fica agitado no espírito. E ele pergunta onde é que é o túmulo, e ele vai em direção àquele túmulo. Todo o processo, todo o embate que ele passou, ele tinha uma convicção no coração inabalável. E nas suas lutas, no seu dia a dia, nos seus desafios, no que as pessoas dizem, às vezes até falam coisas que entendem pela Bíblia, e às vezes as pessoas abrem o coração, choram, você chora junto. Se não há uma convicção no coração, a gente se abala muito fácil. E hoje o seu Pai Celeste está lhe dizendo, eu sempre atendo a sua oração. E eu quero que você saiba disso. Eu quero que você absorva isso no seu coração hoje, assim como Jesus tinha essa convicção, o mesmo Espírito, o mesmo mover, a mesma palavra, o mesmo agir de Deus que estava em Jesus está aí na sua vida. Ele sempre ouve a sua oração, Ele sempre ouve. Nós ficamos às vezes olhando para o tempo e às vezes olhando para o modo, e a nossa oração muitas vezes está mais não no propósito, mas está no tempo e no modo. E nós aprendemos na escola de profética que essas três precisam se alinhar. Precisa se alinhar o propósito, precisa se alinhar o tempo e também o modo. Tem um jeito certo de fazer as coisas, tem o tempo certo de fazer algumas coisas. E Deus, quando Ele lhe dá uma palavra e Ele testemunha alguma coisa no seu espírito, tome por verdade, porque é assim. Não é a história do Tiago na Miriam? Até brinquei com ele, a oração do teu pastor está meio fraca ali, porque não saiu visto naquela semana. Vamos orar de novo, vamos escutar melhor. E nós ficamos orando, dizendo para Deus o modo que Ele tem de atender, e a gente fica no foco, pensando como e como Deus vai atender. A gente fica pensando no tempo, se. Uma das coisas que Dan Duque, eu nem escutei, mas o Pedro escutou por mim. Ele falou assim, mostrando o dedo também dele para mim. Deus vai cumprir os sonhos que Ele tem no seu coração.
Aí eu acho que eu estou chegando aos 60, já estou meio gastadinho. E aí a mente natural diz que a gente está meio passado. E o Espírito Santo diz: você está no teu melhor, cara. Você está no teu melhor, só cuida do teu shape aí, cuida do que se come, cuida do seu pensar, alinha o teu pensamento com o meu pensamento, que essa década dos anos 60 aqui, dos anos 20, vão ser anos extraordinários. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. O sonho que Ele coloca no coração, Ele não coloca para decepcionar, Ele coloca para gerar no coração os sonhos dEle, o falar dEle. E Ele tem colocado sonhos, visões aí na sua vida, e não permita que isso lhe seja roubado. Eu sei que o que Ele falou para mim é verdade. Eu sei que a visão que Ele colocou no coração, ela vai se cumprir. Eu sei que Ele sempre me atende. Você recebe isso no seu espírito? Se o teu espírito está meio dormente, você está meio confuso na sua alma, a palavra de Deus diz lá em Efésios: desperta-te, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Permita haver um despertamento no seu coração e acordar para as coisas do Espírito. Cristo quer te iluminar, quer te compartilhar a revelação dEle. Não permita-se ficar no sono das dificuldades, no sono da busca pelas riquezas, no sono das ansiedades, nas confusões que querem às vezes te tirar daquilo que Deus está na iminência de dar. Desperta. Fala com você mesmo. Desperta-te, Espírito meu. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. A fonte de vida está aí na sua vida. Quem nele crer jamais terá sede, Jesus falou para a samaritana. Você tem uma fonte de vida dentro de você inesgotável, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra. Ele é a fonte que está dentro de você, que jorra rios de água viva, que é a palavra de Deus. Deixe essa palavra fluir na sua boca, no seu falar, no seu cântico, nas suas orações. Permaneça nele, permaneça na palavra dele, permaneça diante dele, e ele vai atender tudo o que você pedir. Amém? Não se deixe confundir mais pelo inimigo, pelas circunstâncias. Permita o Espírito Santo lhe instruir em tudo. Você tem essa sede dentro de você? Você quer isso para você? Me diga, você quer isso dentro de você, essa confiança, essa certeza, esse testemunho, essa revelação do Espírito Santo na sua vida? Ou se só está me ouvindo? Vamos ver. Me diga, você quer isso, essa revelação na sua vida, sim ou não? Sim. Diga, eu recebo essa revelação na minha vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.